aspectos da carnavalização que extrapolam o gênero Minipeia e que estão presentes na obra de Dostoiévski. É sobre isso que nós falamos nesse vídeo, em que nós continuamos a leitura da obra Problemas da Poética de Dostoiévski e estamos na parte final do capítulo 4, Peculiaridades do Gênero, do Enredo e da Composição das Obras de Dostoiévski. Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos, um estudioso das obras do Círculo há quase 20 anos. No vídeo de hoje, portanto, nós seguimos com a leitura de Problemas da obra de Dostoiévski. Nós estamos no capítulo 4, em que o Bakhtin está falando a respeito da composição, do enredo e do gênero nas obras do Dostoiévski. E nessa parte mais ao final do capítulo, o Bakhtin vai destacar aspectos da carnavalização que extrapolam o próprio gênero Minipeia e que estariam presentes na obra do Dostoiévski. Bom, dando continuidade à nossa discussão, eu sigo na minha edição, na página 180, para quem está acompanhando com a leitura da obra, o parágrafo analisando as peculiaridades do gênero da Minipeia na obra de Dostoiévski, mostramos simultaneamente os elementos de carnavalização. Então aqui o Bakhtin vem falando que quando se fez a análise da importância do gênero Minipeia na obra do Dostoiévski, concomitantemente também foram abordados aspectos da carnavalização presentes na obra do autor, mas o Bakhtin vai entender que a carnavalização é mais ampla que a própria Minipeia e que, portanto, caberia ainda uma discussão de outros aspectos presentes na obra do Dostoiévski que extrapolam o próprio gênero da Minipeia. Para isso, o Bakhtin vai entender que é importante conhecer as fontes do gênero de um artista para entender a tradição e a novidade de sua forma. Então, bastante coerente com aquilo que ele vem desenvolvendo, o Bakhtin vai dizer que é interessante que nós conheçamos como o gênero se desenvolve, então, como o gênero Minipeia, desde a antiguidade, passando por diferentes momentos históricos, a Idade Média, o Renascimento, a Idade Moderna, ele chega ao Dostoiévski, mas ele vai dizer que cada autor vai receber a tradição de um gênero de uma determinada forma, de uma determinada maneira. Por isso, de alguma maneira, o que o Bakhtin vai fazer é tentar recuperar possíveis fontes do gênero Minipeia e de aspectos da carnavalização na obra do Dostoiévski. Para isso, ele vai apontar possíveis autores que o Dostoiévski tenha lido e que o levaram a conhecer aspectos da Minipeia e da carnavalização que vão ecoar na sua obra. Lembrando que, então, cada autor tem um contato específico com essa tradição do gênero e cada um deles renova o próprio gênero na sua maneira original de compor as suas obras. Bom, e para falar sobre isso, o Bakhtin vai dizer que dos autores do Renascimento, como Boccaccio, o Rabelais, o Shakespeare, o Cervantes e o Grimmenhausen, provavelmente todos eles influenciaram a prosa do Dostoiévski, que possivelmente indica o Bakhtin talvez não tenha lido Grimmenhausen. Mas todos esses autores trazem aspectos da carnavalização que, de uma maneira ou de outra, vai entender o Bakhtin, impactam na composição das obras do Dostoiévski. Já nos séculos XVII, XVIII e XIX, o Bakhtin vai apontar alguns autores em cujas obras, em determinadas obras, o Dostoiévski pode ter retirado influências para a composição da sua poética, para a composição dos seus textos, dos seus romances principalmente, mas também de outros textos mais curtos, como novelas. Bom, então vai indicar o Bakhtin que em Voltaire e Diderot, provavelmente o Dostoiévski tenha encontrado uma combinação da carnavalização com a filosofia racionalista e também, de alguma maneira, com um tema social. O que é importante nós frisarmos aqui? É claro que é interessante todo esse percurso histórico que o Bakhtin retoma e esse interessante modo de análise de uma recuperação da história literária e das possíveis influências de determinados autores em um outro autor, mas o Bakhtin vai destacar que ele não quer ver a influência de um autor sobre um autor, e sim de algo mais geral
que é a linguagem carnavalesca e os elementos da carnavalização que esses diferentes autores trazem, ou pelo menos podem ter trazido para o Dostoiévski. Mas nesse ponto específico, o que eu gostaria de destacar? Veja você que ele fala combinação da carnavalização com uma filosofia. Aqui no caso é racionalista, mas a gente vai ver que podem ser outros aspectos, outras facetas de diferentes filosofias. O que é importante? Quando nós falamos carnavalização, nós vamos ligar ao riso, ao cômico. Mas aqui o Bakhtin já vem fazendo essa análise, ele já fez essa análise e nós temos pontuado isso. A carnavalização ela não serve apenas para trazer aspectos cômicos, ela também serve no projeto no projeto discursivo do Dostoiévski para de alguma maneira trazer um novo arranjo em que sejam possíveis discussões filosóficas. Então, por exemplo, quando nós vemos em determinados romances do Dostoiévski cenas de escândalo em que se reúnem vários personagens, o que nós estamos vendo aí? Nesse clima carnavalesco, essas pessoas estão discutindo questões filosóficas. Então, o carnaval não é apenas para, digamos, trazer o riso ou comicidade, mas também para abordar aspectos sérios, aspectos filosóficos, morais, éticos. Mas a carnavalização ela vai permitir, de alguma maneira, que essa discussão ela seja presentificada em determinados sujeitos, em determinados indivíduos, no caso da representação literária, em determinados personagens, que vão se reunir num lugar e num tempo específico ao modo carnavalesco, que é um modo que permite o contato familiar com pessoas que provavelmente não se encontrariam fora da praça carnavalesca, da praça pública carnavalesca, e no caso dos romances, em determinados espaços, como convés de navios, antessalas, determinados salões, ou vagão de trem, por exemplo, no caso do Idiota, do Mitkin, com o Rogojin, que se encontram num vagão de trem, em determinados espaços em que eu permito que diferentes personagens de diferentes espectros consigam dialogar e inclusive discutir questões filosóficas. Lembrando que também, como nós vamos ver ainda nesse vídeo, a carnavalização traz um aspecto também do fantástico que permite fazer uma distensão do tempo de tal maneira que eu consiga ver vozes, digamos, muito antigas e possíveis vozes futuras que se agrupam num determinado momento do tempo para que possam dialogar. Do Frédéric Soulier e do Eugène Sue, o Bakhtin vai apontar uma carnavalização mais exterior, seja em termos do enredo, em que eu tenha, por exemplo, catástrofes, cenas de desmascaramento, cenas de escândalo, ou mesmo personagens carnavalizadas, exteriormente carnavalizadas, então em que seus aspectos físicos já mostrem aspectos da carnavalização, como a comicidade ou como um determinado embuste. As pessoas se vestem de determinada maneira, querem parecer ser o que não são, como no carnaval. No Balzac, no George Sand, no Victor Hugo, o Bakhtin vai dizer que essa carnavalização ela não está tão exterior, mas existe uma profunda cosmovisão carnavalesca, e essa profunda cosmovisão carnavalesca permite que nós discutamos questões profundas do homem, olhando para que a verdade corrente, a ideia corrente, ela relativamente, na alegria relativa do carnaval, ela é desestabilizada. Então, o que a cosmovisão carnavalesca traz é uma possibilidade de olhar o mundo de outra maneira, de contestar aquilo que se toma como uma verdade absoluta. No Stern e no Dickens, o Bakhtin vai apontar uma carnavalização como uma percepção sentimental da vida, e no Allan Poe e no Hoffmann, uma carnavalização aí e ligada com uma ideia de tipo romântico e não mais uma filosofia racionalista, como nós vimos no Voltaire ou no Diderot. Na sequência, o Bakhtin passa a falar a respeito dos autores russos, de possíveis influências que o Bakhtin que o Dostoiévski tenha tido de autores russos como Gogol e o Pushkin. Bom, de toda maneira, ele aponta algumas possíveis influências do Gogol e do Pushkin, mas ele vai destacar que em Dostoiévski a carnavalização renovada vai se
combinar com outras particularidades do romance polifônico. Então, o que o Bakhtin está frisando aqui? Olha, existem aspectos da carnavalização. Existe o cômico, e pode existir nas discussões filosóficas, como nós vimos no gênero sátira minipeia, que o Bakhtin classifica como um gênero do sério cômico e não apenas do cômico, dos diálogos socráticos, enfim, desses gêneros da antiguidade que vão passando pelos séculos e se modificando, mas trazendo possibilidades de visões artísticas para os autores. Mas o que o Bakhtin está frisando aqui? Que no Dostoiévski, esses elementos de carnavalização, do cômico, das inversões, das catástrofes, dos escândalos, de uma nova configuração de espaço e de tempo, ela é configurada, utilizada para compor o romance polifônico. O romance polifônico, que nós já comentamos em outros vídeos, que é aquele em que a voz do autor não está autorizada em trazer a palavra final. O autor, então, fica ao nível das personagens, ele dialoga com as personagens em um determinado pé de igualdade, sem se reservar a última palavra, a palavra dogmática. Lembrando que justamente no carnaval, essa palavra dogmática, ela é relativizada, ela é às vezes ridicularizada, lembrando a alegre relatividade da vida. Bom, o Bakhtin vai dizer que para entender a carnavalização é preciso considerar dois aspectos. Primeiro, que o carnaval não se restringe às mascaradas, com as quais talvez o Dostoiévski tenha tido contato, que é uma das formas de festejos carnavalescos, e nós já vimos em outros vídeos que o Bakhtin diz que as mascaradas elas perdem o seu vínculo mais forte, né? É um festejo carnavalesco que perde o seu vínculo forte com o povo, com a praça pública. Ele vai dizer que o carnaval é uma cosmovisão dentro da qual eu consigo relativizar as verdades absolutas, que eu consigo olhar o homem enquanto homem, não mais na sua posição social, em que eu instigo o homem a dizer o que ele é, que ele traga a sua verdade para que ela seja discutida entre outros sujeitos. E também o Bakhtin vai dizer que a carnavalização ela penetra em diferentes correntes literárias. Basta que nós lembremos os autores que ele citou anteriormente, em que são autores de diferentes escolas literárias, do romantismo, do realismo, de diferentes momentos. Então, o que ele está dizendo? A carnavalização, os aspectos da carnavalização, eles não se restringem a determinado autor e também não são restritos a uma determinada escola literária. Em cada escola literária, em cada autor, esses elementos da carnavalização eles serão renovados, como também acontece no caso do Dostoiévski, que renova dentro da sua poética os elementos da carnavalização de uma maneira peculiar para compor o romance polifônico. Aí o Bakhtin começa a apontar aspectos da carnavalização em determinadas obras do Dostoiévski. E ele passa a falar, né, e ele traz aqui duas obras que foram publicadas logo após o Dostoiévski voltar do exílio, né, quando ele ficou exilado na Sibéria. Essas duas obras, que são Os Sonhos Peterburguenses em Verso e Prosa e O Sonho do Titio, elas no Brasil foram publicadas nesta edição da editora 34, dois sonhos, O Sonho do Titio e Sonhos de Petersburgo em Verso e Prosa, traduzidas pelo professor Paulo Bezerra. Bom, o que nós temos? Em Sonhos Peterburguenses em Verso e Prosa, nós temos um escritor, um cronista, um folhetim, que escreve folhetins e que fala a respeito dessa escrita. E em determinado momento ele vai relatar o que ele chama, né, de uma visão, é uma sensação que ele tem às margens do rio Nevá. Ele relata uma visão, a minha sensação do Nevá. Então ele diz que ele vinha caminhando por Petersburgo e às margens do rio Nevá, em um dia muito frio, saía do rio fumaça, né? Então essa fumaça ela já deixa tudo meio nebuloso, o que dá um clima um pouco fantástico, que permite talvez que se possa não mais discernir, diferenciar claramente o que é realidade, o que não é. Ele também relata que nesse dia frio, as casas, né, das chaminés das casas, saem grossas colunas
de fumaça que parecem criar uma outra Petersburgo acima da Petersburgo real. Então eu tenho uma espécie de dois mundos, um mundo real e um mundo acima, que é um mundo aí por fumaça, mas também nesse mundo real a neblina, a fumaça que sai do Neva deixa tudo um pouco confuso. Então essa ideia desse mundo fantástico, de uma possibilidade de um outro mundo, tudo isso são aspectos da carnavalização. E aí, esse narrador mais à frente, ele vai falar que teve um sonho, e nesse sonho ele vê uma multidão fantástica, ele começa a escutar gargalhadas, e como é um escritor e ele está pensando em histórias, ele começa a ver ou antever tragédias, histórias de determinados personagens, tudo isso acompanhado por essa gargalhada, e que ele resume como uma verdadeira mascarada, que é um dos festejos carnavalescos. Então, nesse texto do Dostoiévski, nós já temos vários elementos de carnavalização, dessa sensação carnavalesca, desse mundo carnavalesco, que traz personagens, que traz histórias, acompanhadas por uma espécie de mundo fantástico em que eu possa vislumbrar uma outra possibilidade de vida. No sonho do Titio, o Martim vai apontar uma expressa carnavalização exterior, uma carnavalização exterior muito marcada, por exemplo, no Príncipe K, que é um verdadeiro personagem carnavalesco. O Príncipe K é um senhor já de bastante idade, bastante senil, e aqui para destacar um aspecto exterior dessa personagem exterior, né, dos aspectos físicos, o que acontece? Ele não tem cabelos, ele usa peruca, um dos seus olhos é de vidro, os seus dentes são dentadura, uma das pernas provavelmente ele também não tem, ele manca. Então ele é toda uma construção de uma pessoa mas ele vive maquiado, que se faz parecer outra, como um carnaval em que eu possa me fantasiar de alguma maneira de outra pessoa. Mas, ao final da novela, ele vai ser desmascarado, então vão começar a falar, né, que tudo que ele... essa maneira como fisicamente ele é construído é falsa, enfim, mas isso também desmascara os objetivos da Maria Alexandrovna, que procurava casá-lo com a sua filha, com a Zina, em busca do dinheiro do príncipe K. Portanto, também uma crítica, né, social, mas aí com elementos da carnavalização. Na sequência, o Bakhtin passa a falar da obra A Aldeia Spantikovo e seus habitantes, que existe já uma edição no Brasil, A Aldeia de Spantikovo e seus habitantes, é uma tradução do Lucas Simone, aqui traduzido pela editora 34. Nessa obra, existem vários personagens excêntricos, exóticos, carnavalescos. São pessoas que, de alguma maneira, se desviaram do curso normal da vida. E vai dizer o Bakhtin, a carnavalização permite ao Dostoiévski ver e mostrar momentos do caráter e do comportamento das pessoas que não poderiam ser revelados no curso normal da vida. Então, para que serve a carnavalização? Ela serve para mostrar as verdades dos homens, fazer com que os homens se revelem. Lembrando que no romance polifônico a ideia é que o autor não fale pela personagem, mas que de alguma maneira essa personagem seja instigada, seja pelo enredo, seja pela fala de outros personagens, para que ela se revele. Então essas cenas de escândalo, de desmascaramento, esse mundo paralelo, fantástico, diferente que a carnavalização traz, ela permite observar o homem fora do curso normal da vida, mas muitas vezes mostrando quem de fato ele é. Na sequência, o Bakhtin vai dizer que nessas obras que ele apontou, o riso é mais expresso. Mais que no Dostoiévski, é muito importante a questão do riso reduzido. Quando não necessariamente eu trago um texto feito para gerar um riso estridente, uma comicidade expressa, mas que de alguma maneira traz essa relativização das verdades. Vai dizer o Bakhtin, o riso reduzido é um modo de ver a vida.
esse modo de sempre contestar aquilo que se coloca como uma verdade absoluta, indiscutível, dogmática. O riso, portanto, não permite a estabilidade. Em tudo há uma ambivalência. O nascimento, de alguma maneira, prevê a morte. E, dirá o Bakhtin, de certo modo, também na morte nós podemos antever um novo nascimento. Na vitória está gestada a derrota, e a derrota pode conduzir a uma vitória futura. E aqui é interessante que nós pensemos a respeito da relação entre o riso e o dialogismo. Por quê? O riso, ele mostra essa alegre relatividade do ser informação. Esse ser informação, para ele estar em informação, ele tem que entender que as verdades que ele traz não são absolutas, que elas podem ser contestadas e que elas vão ser discutidas em diálogos com outros sujeitos. Porque na concepção dostoiévskiana, a verdade não está na cabeça de um sujeito, ela está na interação entre as consciências. Portanto, não se pode ver a ideia, não se deve ver a ideia de uma maneira estagnada. Não existe, portanto, a verdade estagnada. A verdade deve ser vista sem uma estagnação abstrata dogmática, sem se olhar ela de um modo abstrato, como por exemplo num tratado filosófico, e dogmático, que diz que aquela é a verdade. No romance polifônico, na prosa dostoiévskiana, a verdade ela é sempre instável, desestabilizada pela alegre relatividade carnavalesca, que coloca os homens em diálogo para que eles possam, nos diálogos entre si, nos debates, provarem, contestarem as suas ideias, mostrando esse caráter de eterna formação do ser humano. Passando a falar ainda mais especificamente do riso em Dostoiévski, o Bakhtin vai dizer que em Dostoiévski, a expressão mais importante do riso reduzido está na posição do autor. Isso pode parecer até um pouco complexo, mas o que ele está dizendo? O riso é aquele que não permite a estabilidade. No romance polifônico, eu busco um autor que ele também não traga a verdade dogmática, porque isso é contra a alegre relatividade carnavalesca. Então, no romance polifônico, eu tenho um autor que não se permite dar a última palavra. O diálogo permanece em aberto no romance polifônico. Por isso, o autor não se reserva uma seriedade dogmática. Ele não coloca um ponto final conclusivo em termos de ideias. É claro que formalmente o autor vai dar um ponto final ao texto, mas ele não vai dizer qual é a ideia correta, qual é o posicionamento correto. Assim como na visão carnavalesca também não há o ponto conclusivo, porque está tudo em constante formação e transformação. Tudo é relativizado por essa alegre relatividade carnavalesca, que mostra que as coisas estão em formação. Então, que não existe uma verdade absolutizada que seja estagnada, estanque e que não mude. Então, essa é uma das ideias que o Carnaval traz, né, da perene instabilidade das verdades humanas. E no caso do romance polifônico, um dos modos para se mostrar isso é através dessa posição de um autor que não se reserva o direito de dar a última palavra aos diálogos entre ele e as personagens, ou entre as personagens, nos quais se debatem ideias. O Bakhtin ainda vai apontar outras particularidades da carnavalização nos romances de Dostoiévski. Ele vai dizer: a partir da visão carnavalesca, pode-se ver os homens em conflitos no mundo capitalista. Então, Bakhtin diz que, com esse capitalismo, né, a partir mais ou menos de 1860, ali na Rússia, você vai ter uma nova configuração de sociedade em que os alicerces morais, sociais, econômicos, eles vão ser contestados por esse novo modelo socioeconômico que é o capitalismo. Isso vai fazer com que determinados grupos sociais, determinadas ideologias que não se confrontavam, que não se encontravam, que não dialogavam, agora elas estão colocadas em conjunto e precisam se articular, precisam se conhecer, precisam debater. Ele vai apontar ainda
A questão do homem no limiar, esse homem que está sempre no limite, que pode ser sempre outro, a eterna possibilidade de mudança, como, por exemplo, ele indica em Crime e Castigo, que na sequência ele vai falar também a respeito de outras questões aí de crime e castigo, tá? Também aqui no Brasil, traduzida pelo professor Paulo Bezerra. O que acontece, por exemplo, em Crime e Castigo? Nós temos o Raskolnikov, que ele é um ex-estudante, né, que estudava direito, e por questões econômicas ele para de estudar. E aí, a partir de uma determinada ideia que ele vem desenvolvendo, de que existam homens ordinários e extraordinários, e que os homens extraordinários são aqueles que podem fazer tudo, inclusive matar as outras pessoas, e que eles são absolvidos pela história, ele vai, de alguma maneira, se julgar um homem extraordinário e vai assassinar uma velha agiota e também, ocasionalmente, né, embora não planejado isso por ele, a irmã da velha. O que acontece? Então, ele é um assassino, mas ele é alguém da intelectualidade. Mas esse assassino, em vários momentos da narrativa, ele é muito pobre, mas por vezes, né, nesse clima carnavalesco, ele está ali com algum dinheiro e ele emprega esse dinheiro para ajudar outras pessoas também em necessidade. Então você vê, ele é alguém que tem uma formação intelectual, que comete um crime, mas ao mesmo tempo ele se apieda de outras pessoas pobres, tão pobres quanto ele. Nós temos também uma outra figura, por exemplo, a Sônia, que é uma moça que vive com o pai e com a madrasta e que essa madrasta tem filhos. O pai é um alcoólatra e não provê, em termos financeiros, a família, então todos passam fome. A Sônia se compadece disso e vai se prostituir. Então veja como é a questão. É alguém que também tem um lado bastante piedoso, cristão até, mas que vai para a prostituição. Então você vê, esse homem sempre no limiar, esse homem que pode ser sempre outro. Bom, e aí o Bakhtin passa a falar a respeito especificamente do crime e castigo, vai apontar algumas questões marcadamente carnavalescas no crime e castigo. Logo no início, né, do romance, você já tem que o Raskolnikov ele vai matar essa velha agiota e na sequência ele fica perturbado por isso e imaginando que possam descobrir que foi ele que assassinou, enfim, até que em determinado momento alguém na rua, né, um pequeno burguês, chega bem próximo a ele e chama ele de assassino. Ele fica perturbado por isso, ele volta para o apartamento dele e vai ter um sonho. E nesse sonho, novamente, Raskolnikov sonha, né, como se fosse possível, matar novamente a velha. E ele vai tentando matar a velha, mas quando ele observa a velha, ela está rindo. Então você veja a questão de carnavalização. O sonho, que vê uma outra vida, e nesse sonho que traz a possibilidade de um mundo fantástico, essa velha que está rindo. Então, essa dubiedade entre a morte e o riso. Ele está lá tentando matar a velha, que ri, e ele também escuta risadas de pessoas que estão fora do apartamento da velha. Existe uma multidão, ele está num determinado andar, que é o andar da velha, e embaixo do prédio existe uma multidão que ri e aguarda. Então, há o alto e o baixo e o futuro destronamento, porque quando ele sair do apartamento, as pessoas vão ver que foi ele o assassino. E existe esse lugar e tempo da crise, um lugar e tempo do limiar. Para falar desse lugar e desse tempo de crise, o Bakhtin aponta alguns aspectos, como, por exemplo, o lugar que é o apartamento, quarto do Raskolnikov, que em vários momentos da narrativa é chamado de caixão, porque ele é tão pequeno, tão baixo, tão sufocante, que parece um caixão. Um caixão em que não é possível viver. É possível apenas tomar algumas decisões. Essas decisões tão importantes do homem que valem por uma vida. Ele pontua ainda, em termos do lugar, a antessala.
que é onde vive que seria a casa onde vive a família do Marmeladov, que é o pai da Sônia. Então, o Raskolnikov, bem no início também do romance, ele encontra o Marmeladov bebendo e leva ele bêbado para casa, que é uma casa, na verdade, que é uma antessala, onde passam pessoas, né, essa casa no limiar. E que ele vai encontrar também essas pessoas que vivem em situações limites, como a Sônia, que vai se prostituir, como a mulher dele, que provavelmente venha a morrer de tuberculose e que cuida de crianças que passam fome porque o pai é alcoólatra. Uma outra aspecto do limiar que o Bakhtin aponta é a cena da casa. Essa, se não é insônia, é na ocorrência real lá do assassinato, na porta da casa da velha assassinado. Porque depois que o Raskolnikov matou a velha, matou a irmã da velha, ele vai sair, mas dois sujeitos vêm à casa da velha para fazer negócios. Ela era uma agiota. E então eles começam a bater na porta, e bater na porta, e ele está do outro lado da porta, esperando esses homens irem embora para que ele possa fugir. Mas em determinado momento, esses homens percebem que, do modo como a porta está fechada, existe alguém lá dentro. Então eles começam a bater cada vez mais forte e ele fica ali nesse espaço de tempo que representa uma infinidade de tempo para ele, tamanha a aflição dele, mas um dos homens desce para procurar ajuda e na sequência o outro, e é quando ele consegue escapar do apartamento da velha e se esconder. Bom, então o que nós estamos vendo? Aspectos que o Bakhtin vai mostrando da carnavalização nessas diferentes obras do Dostoiévski. Ele aponta ainda do texto Jogador a questão dos russos no estrangeiro e a questão da roleta. Para o Dostoiévski, esses russos que perderam o contato com a pátria, com a terra, com o chão, com a cultura popular, eles vivem uma vida fora do tempo, digamos assim. Eles perdem as raízes com o mundo, aspas, real. Então, eles são pessoas que não encontram o seu lugar no mundo. E no Jogador ainda trazida a questão da roleta. Porque na roleta os homens se igualam. Ali o pobre, o rico, o pecador e o santo, eles estão em uma relação de igualdade frente ao jogo de sorte e azar, que por sua vez vai poder trazer toda uma outra configuração. O milionário pode se tornar pobre, o pobre pode se tornar milionário diante da roleta. Do romance O Idiota, o Bakhtin vai destacar, por exemplo, a questão da ambivalência em personagens como Mishkin, que é o personagem principal, que é o príncipe Mishkin, e Anastácia, pelo qual Mishkin era apaixonado. O Mishkin, ele é uma personagem muito ambivalente. Por quê? Ele é o idiota, né? Então ele é alguém, digamos assim, bastante ingênuo, mas ao mesmo tempo extremamente perspicaz para perceber o que as pessoas pensam. Ele é alguém que onde ele chega, ele traz um clima carnavalesco, porque as pessoas, conjuntamente, ele se sentem à vontade para falar dos temas mais pouco usuais naquele momento. Ele também se apaixona pela Anastácia, e ele se apaixona pela Anastácia e pela Aglaia, e ele quer, de alguma maneira, conjugar a impossibilidade desses dois amores por duas mulheres. Ao mesmo tempo, ele tem um amor fraternal, ele gosta, ele respeita o Rogojin, que disputa com ele o amor da Anastácia, e que inclusive virá assassinar a Anastácia. Então veja, ele é alguém bastante complexo, bastante ambivalente, e a própria Anastácia também é. Por quê? Ela é alguém que às vezes se coloca como alguém pouco afeita aos padrões éticos, né? Ela se coloca, aspas, como uma mulher devassa, mas ao mesmo tempo ela sabe que ela foi vítima de determinadas situações. Então ela também é alguém sempre nessa dubiedade, nessa ambivalência. Portanto, em Dostoiévski, vai entender o Bakhtin, tudo no mundo do Dostoiévski vive em plena fronteira com o seu contrário. É a questão da ambivalência, da alegre relatividade carnavalesca.
Para o Bakhtin, entende Bakhtin, né, que no romance e na prosa e na poética do Dostoiévski, para os contrários se encontrarem e dialogarem, será necessária uma nova concepção de tempo e de espaço. Por isso que, por vezes, a crítica vai censurar determinadas cenas da prosa do Dostoiévski, em que ele conjuga personagens muito diferentes, até de uma maneira inverossímil. Mas o que ele consegue com isso? Colocar várias pessoas em contato, inclusive trazendo ideias do passado e talvez que venham a existir no futuro em um único espaço. Então, nesse espaço em que eu conjugo ideias de tempos diferentes, eu consigo um arranjo de discussão, um arranjo dialógico muito interessante para a condução do romance polifônico, para a condução da ideia da polifonia. Por isso vai dizer o Bakhtin, para os contrários se encontrarem e dialogarem, é necessária uma nova concepção de tempo e espaço. E essa cosmovisão carnavalesca permitirá justamente a superação de certas restrições de tempo e espaço, porque as questões de tempo e espaço vão ser superadas, por exemplo, pelo sonho, pelo delírio, que trazem novas configurações de tempo, novas configurações de espaço, e também por essas cenas carnavalescas no limiar, nas antessalas, né, em determinados lugares em que eu conjugo, em que eu reúno personagens muito diferentes, cada uma das quais com as suas visões, cada uma das quais com as suas ideologias. E entenderá, portanto, Bakhtin que, olhando as tradições de gênero, se entende melhor o Dostoiévski. É claro, você vai olhando ali como o gênero Minipeia se desenvolveu e outros gêneros do sério cômico, como a carnavalização está presente nesse gênero e em outros, e em autores que provavelmente influenciaram Dostoiévski. Mas, no entender do Bakhtin, Dostoiévski é o criador do romance polifônico. Então ele conjuga esses aspectos da carnavalização, da minipeia, do gênero sério cômicos para criar o romance polifônico. Lembrando que ele já falou a respeito de algumas características peculiares do romance polifônico, como a colocação da ideia no homem, o homem que vivencia a ideia, a colocação, o enfoque, né, na autoconsciência dos personagens, a nova posição do autor. E na sequência aqui do livro, no capítulo seguinte, ele vai falar dos arranjos em termos de discurso, né, que mostram a possibilidade de um romance polifônico. Bom, eu espero que você esteja gostando dos vídeos, vai contando, vai dizendo se você está entendendo, de onde você fala, se você está acompanhando a leitura. Eu agradeço por você ter ficado comigo até o final do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.